lançados no inferno, Vilela? Tanto alma quanto corpos. Só que corpos agora indestrutíveis. Isso aqui. Os corpos serão indestrutíveis. Imagine só, você hoje não tem um corpo indestrutível, né? Mas agora, na eternidade, você ímpio que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você então terá corpos indestrutíveis, tipo do Superman. Se existirá o tormento eterno, então Deus perdeu. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. E eu estou aqui em mais uma madrugada com Deus para poder deixar aí algum material para vocês. Semana passada não consegui gravar vídeos aqui no meu escritório, mas postei outros vídeos aí que estão rodando no canal. E são esses daí, ó, sobre oração. Recomendo você assistir. Eu tenho percebido que pregações o pessoal aqui no canal não curte muito, mas eu insisto em colocar pregações que eu vejo que é importante para o nosso crescimento espiritual, né? Então, tem um assunto sobre oração e tem uma outra aula que fiz, o Apocalipse verso por verso, Apocalipse 12, capítulo 12. Eu tenho certeza que muita coisa você pode aprender assistindo esses vídeos aí. O assunto de hoje será sobre o tormento eterno. É algo que eu não acredito, eu não consigo entender, assim, eu não consigo aceitar esse tipo de situação. Tá? Logo vou falar sobre isso, e também o PowerPoint que será apresentado aqui é simples, mas estará lá no grupo do Telegram, que o link está aqui embaixo na descrição, ok? Eu recebo alguns vídeos lá no Instagram. Falando nisso, segue a gente lá no Instagram, no @Cecilio7. Pessoas mandam vídeos para que eu possa reagir, né? Tem uma lista lá, e chegou a vez de reagir sobre um vídeo, né? Vídeos do pastor Paulo Júnior. Lembrando aqui que eu não estou fazendo crítica a questão moral dele, a questão intelectual, né? Eu só discordo da doutrina dele que ele apresenta. Aliás, é um pregador que me inspirou muito, eu assisto muitos vídeos dele, sermões dele, aprendo muita coisa, né? E ele não gosta muito dos adventistas, né? Creio que a gente aceita também, e são hereges, aquela coisa toda, tal, né? Mas Deus sabe de tudo, ok? Se você é da região aqui de Monte Azul Paulista, Bebedouro, quero convidar você a assistir os nossos cultos aqui, que acontecem no sábado pela manhã, na quarta-feira à noite e também no domingo, né? Eu sou pastor distrital, cuido de várias ovelhinhas nessa região, com 9 cidades, 9 congregações, e você pode ser aí o meu convidado, né? Chega aí na igreja e fala, vim aqui porque o pastor Adriano me convidou. O endereço está aparecendo aí no vídeo para vocês, beleza? Já gostou do tema, do assunto? Então curta, compartilha e, claro, se inscreve no canal, Bora lá então reagir a 2 vídeos do pastor Paulo Júnior. Tá aqui na tela. Gente, já tá escuro mesmo, porque deu problema no meu monitor. Eu fiz uma gambiarra aqui tecnológica para poder assistir, e eu não sei o que acontece, que a imagem fica desse jeito, né? É até bom que oculta um pouco aí a imagem do pastor Paulo, tá bom? Mas vamos ver o conteúdo, o que ele disserta sobre a crença dele. Vamos ouvi-lo, vamos lá. Lançados no inferno, Vilela? Tanto alma quanto corpos. Só que corpos agora indestrutíveis. Isso aqui. Os corpos serão indestrutíveis. Imagine só, você hoje não tem um corpo indestrutível, né? Mas agora, na eternidade, você ímpio que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você então terá corpos indestrutíveis, tipo do Superman, ou do Deadpool, que ele vai, enfim, não morre, né? Vamos lá o que ele fala. Eles vão até querer no inferno, mas não vão achar morte, não vai haver morte. O Vale de Rinom, na época de Jeremias, era chamado Vale da Matança. Na época do rei Manassés, era o local onde Manassés oferecia seus próprios filhos para o deus pagão Moloque. Eles eram incinerados. Na época de Jesus, o Vale de Rinom era o lixão da cidade de Jerusalém.
O que era depositado nesse lixão? Semelhante aos lixões de hoje. Papel, galhos, comida, materiais orgânicos e pedaços de cadáveres animais e pedaços de cadáveres humanos. E até cadáveres inteiros, que ficavam sendo comidos por bichos. E como se faz para livrar dos lixos nos lixões? O método até hoje se usa, eles incineravam. Só que a quantidade de lixo que recebia o lixão de Jerusalém era tão grande que o fogo nunca apagava. Jesus disse: o inferno é como o vale de Rinom, que o fogo nunca se apaga, a ferida nunca cicatriza e o verme não morre. Resumindo, o inferno é o lixo da humanidade. É onde vai ser lançado tudo que é de podre nessa sociedade. Interessante, ele fala sobre que o lixo era incinerado, né, tal, mas em Jerusalém era diferente. Realmente havia esse vale e tal, tinha todas as situações que ele está falando, verdade, né? Mas ele fala, quando ele fala assim, Jesus falou que o inferno é como o vale de Rinom, né? Só que eu entendo que quando Jesus fala isso, ele está fazendo uma comparação. Se fosse com relação à duração que o Senhor defende, né? A duração do sofrimento, que não cicatriza, que o corpo é indestrutível, que o verme não morre, né? Então nós temos um problema sério. Se Jesus estava falando da duração, então nós temos um problema sério. Por quê? Porque hoje, se você for lá no Vale de Rinom, não tem nada disso. O verminho já morreu, os cadáveres já não existem mais, né? Então já passou. Agora, as consequências ficaram? Sim, as consequências ficaram. Então acredito que Jesus estava falando das consequências, né? Que são eternas, e não a duração do sofrimento, né? Mas o Paulo Júnior tem um outro vídeo que para mim é muito mais pesado. Esse é pesado demais. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Vamos ver se aparece aí. O pior no inferno, a duração. Até uma prisão perpétua tem duração. Hein? Quando? Quando durar a vida. Quando morre, a prisão perpétua termina. No inferno, quanto tempo? Uma eternidade. Relógio que não conta, tempo que não acaba. Você espera o pai chegar do trabalho, da viagem. Você olha no calendário, mais 3 dias, meu pai chega. Mais 2, meu pai chega. Mamãe, hoje é o dia do papai chegar. No inferno não tem calendário, não adianta riscar com giz na parede. Não vai passar nunca. Uma prisão que nunca posso sair. Estado de pretume, de negrume, de trevas, de dor, que não tem fim. Como é que você vai ter paz sabendo que você tem uma mãe lá e sua mãe... Olha só, como você vai ter paz, né? Se Jesus promete paz eterna, né? Então olha a incoerência que ele começa a dizer no vídeo. Está lá 1 ano, 2, 10 mil, 100. Um filho, vê lá um filho no pecado e dizer: filho, e agora? Filho, eu não posso mais tirar você daí. Ali. Filho, eu não posso ir até você, filho. Meu Deus, meu irmão, é muito tempo. É muito tempo, meu irmão. Ele afirma aqui que o tempo de duração do inferno é pela toda a eternidade, né? E realmente, olha que estado caos que ele faz, né? Ele cria uma situação ali que realmente é uma situação lamentável. Imagina você no paraíso, na eternidade, sabendo que teu filho está lá sofrendo. É triste demais, né? Então eu quero apresentar algumas razões aqui que você pode, né, perguntar para as pessoas que acreditam no tormento eterno, se elas teriam resposta para isso, né? Então deixa eu colocar aqui na tela. Apareceu aí? Beleza. Deixa eu ir aqui. Deixa eu fechar essa outra tela aqui. Beleza, está aqui meu. Vamos lá, então, para algumas razões, porque eu não acredito no tormento eterno, né? Vou mostrar para vocês o porquê eu não acredito. Vamos lá, rapidinho. Bom, primeiro, incompatibilidade com o amor de Deus. Um Deus de amor não imporia sofrimento eterno. O amor e compaixão de Jesus contrastam com um tormento eterno. Eu não vejo esse Deus de amor, esse Criador, separando alguns e deixando eles pela eternidade, bilhões, zilhões de anos sofrendo. É incompatível esse Deus que convida as pessoas, que quer o amor. Não, pastor, mas Deus é justiça e a pessoa tem que sofrer pelos pecados. Calma, deixa eu trabalhar esse argumento aqui primeiro, né? Olha só o que diz lá em Ezequiel capítulo 33. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso.
Então, para que deixar as pessoas sofrendo? O texto bíblico diz aqui, ele quer que todos se arrependam, ele quer salvar a todos, né? Existe a teologia da predestinação, que o próprio pastor Paulo acredita, né? Então Deus separa alguns para salvar e outros para ficar punindo. Será que é para o bel prazer dele, né? Não vejo coerência bíblica nisso. O que mais? Olha o que diz lá em Jeremias 29. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Ele mesmo falou, né? Como você vai estar no paraíso, que paz você vai ter sabendo que teu filho está lá sofrendo, né? Sabe, não bate, né? Não bate. E olha, deixa a perguntinha aqui, ó. Deixa a perguntinha. Por que uma criança que viveu apenas 12 anos neste mundo, né? Não aceitou Jesus, uma criança? Não aceitou. E morreu, deveria ser submetida a chamas torturantes do inferno por toda a eternidade, à semelhança dos maiores criminosos da história. Não estaria esta crença medieval distorcendo o conceito bíblico de um Deus justo e amoroso? Imagine só uma criança que viveu 12 anos, sei lá, 20 anos, 30 anos, 70 anos. E nesses 70 anos agora ele vai pagar pela eternidade. Tá vendo como não bate essa punição injusta, essa punição desproporcional, com o caráter do Deus que é apresentado na Bíblia, né? Muito bem. Quando eu falo assim que não é justo, porque imagina, pagar 12 anos por viver 12 anos em pecado, 20 anos, 30, 70 anos em pecado. Agora vai pagar por zilhões de anos. Ah, pastor, mas porque ele afetou um Deus imortal, um Deus eterno. Então logo ele tem... Calma que esse argumento vai cair por terra. Vamos lá. Outra razão. Conflito com a justiça divina, acreditar no tormento eterno. Castigo eterno por pecados finitos parece desproporcional. Falta de lógica na punição eterna por escolhas temporais. Eu argumentei, agora vamos destrinchar um pouco isso. Olha só, o que diz lá em Malaquias, capítulo 4, né? Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Ninguém está falando que Deus não vai punir o pecador, né? Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. Presta atenção aqui, ó. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz, nem ramo. É o que diz lá em Apocalipse 20, serão consumidos pelo fogo. Né? Então não vai sobrar nada. Eu entendo essa insistência que esse povo, né, para falar. Se eu aumentar o microfone, vai que melhora mais meu som aqui. Deixa eu ver se tá tudo certo. Beleza. Muito bem. Continuando aqui. O pecado e o sofrimento tiveram um início e terão também um fim. Chegará o dia em que não haverá mais lágrimas, nem luto, nem pranto, nem dor. É a promessa lá em Apocalipse. Está dizendo que não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter mais a morte. Como assim, né? Vai continuar morrendo pela eternidade? É ilógico. E também não há base bíblica. Vamos lá. Não existe um verso bíblico que prove claramente, presta atenção aqui, ó, claramente que os ímpios ficarão queimando, ação contínua, né, no fogo pela eternidade. O que existem são versos que apontam para uma destruição, enquanto a matéria, com consequências eternas, é verdade, e não há duração da queima. Eu já gravei vários vídeos sobre essa questão do tormento, né? Depois você pode assistir, vou deixar aí na tela para você aí. É interessante que quando fala assim em Apocalipse, né, que serão atormentados, né, aí diz assim que a fumaça sobe pelo século dos séculos. Né? Interessante que a fumaça sobe, não é o fogo. Né? O fogo ele extingue, e depois que acaba o fogo, o que apenas sobra? Fumaça, né? É um link, é uma alusão de que as orações dos santos são ouvidas, a justiça dos santos são ouvidas por Deus, né? E sobe como aroma agradável. Já o dos ímpios será uma demonstração da sua consequência eterna pelos seus erros, uma lembrança, né? Muito bem, continuando. Perguntinha para pensar aí. Se o pecador será punido com tormento eterno, presta atenção, olha a pergunta. Por que Jesus, que pagou o preço do pecado com sua morte, não está sofrendo tormentos até hoje? Mas Jesus não pagou o preço do pecado? Se o preço do pecado é tormento eterno, então por que ele não está sofrendo lá? Né? Está no céu, está de boas lá. Né?
Será que Deus irá cobrar uma pena mais elevada do que cobrou do seu filho Jesus? Pensa só, se Jesus pagou o preço do pecado, que segundo eles é o tormento, o sofrimento eterno, Jesus pagou, peraí, mas ele não está sofrendo lá, ou tem um outro Jesus lá no lugar, né? Então é incoerente essa crença, é incoerente, não bate, não fecha. E por último aqui, ó, implicação que o inferno é mais poderoso que Deus. Vocês vão entender. É o tal do corpo indestrutível. Essa foi mal, viu? Essa foi mal. Se o mal eterno existisse, questionaria a soberania de Deus, né? Como assim? Deus é soberano. Se ele falou que não vai existir, como que vai existir um negócio aqui? Vamos lá, os argumentos. Ó. Se a morte é eterna em duração, então Deus se contradiz. Se a morte é eterna em duração, Deus se contradiz. Como? Vamos lá. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, ó, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Todo mundo entende que isso aqui ele está falando de eternidade. Ele é eterno, né? E olha só o que diz lá em Timóteo. Deus é o único que é imortal e habita na luz inacessível. Então o único que possui vida eterna, eternidade, é Deus. Suas criaturas não. As suas criaturas, elas têm eternidade porque estão ligadas a ele. A partir do momento que as criaturas não estiverem ligadas a essas criaturas têm prazo de validade. Ok? Estão entendendo? É Deus que concede vida eterna. É um atributo comunicável que Deus vai comunicar para seus santos, que nós perdemos na época do pecado, quando caiu lá Adão e Eva no pecado. Ok? Avançando. Olha só o texto mais conhecido da Bíblia, né? Mais claro que isso eu não sei o que dizer. Ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê, se você crê em Jesus, não pereça, não seja morto, não seja destruído, aniquilado. Né? Agora apólime, acho que é o texto aqui, mas enfim, que não morra, não pereça, não seja exterminado. Né? Mas tem o quê? Vida eterna. Então olha só, presta atenção nisso. Quem não crê, não aceitar Jesus, a justiça de Cristo, a graça de Cristo, vai morrer. Não vai ter vida eterna. Vida eterna vai ter quem aceitar Jesus. Vida eterna. Morte eterna é quem não aceita. Entenderam? É o contrário. Porque o salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Não é a eternidade de sofrimento. Porque o salário do pecado é o tormento eterno. Não está dizendo isso o texto. Está dizendo que é a morte. O que é a morte? A ausência de vida. Né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus vai dar a vida eterna para quem aceitá-lo. Quem rejeitá-lo, morte eterna. É o contrário. Perceba, é diferente. Pois bem. Outro texto. Aqui diz que na ocasião da volta de Jesus, né, o corpo mortal, porque é necessário que este corpo corruptível, esse corpo que não é indestrutível, né, que será, segundo o pastor Paulo, será indestrutível. Né? Então vamos lá. Este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal, que é o nosso corpo mortal, não indestrutível, né, se revista da imortalidade. Olha aqui, está bem claro. Quando Cristo voltar, ele vai dar imortalidade. Vai dar a vida eterna para os seus. Né? E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória? Se a morte permanece, a morte eterna permanece em sentido de duração, Deus então mentiu. A morte venceu, né? Tá bem claro, a morte venceu, né? Onde está a morte? O teu aguilhão? E aí? Então vem a perguntinha básica aí para vocês, ó. Se existirá tormento eterno, logo não existirá a morte. Que a morte o que é? É a ausência de vida, de senso de existência, de sentidos, ok? Isso, porque vida é senso de existência, é sentimento, senso de sentido, né? Visto que os ímpios terão vida eterna para continuarem a sofrendo. Sentimento. Então, peraí. Como vai acontecer isso? Não é morte, né? Ausência de vida? Como as pessoas agora que são ímpios vão receber a morte eterna, mas como eles vão durar sofrendo, sentindo sofrimento? Se para sentir sofrimento e ter sensação de dor, você precisa estar vivo, com consciência. Mas Jesus fala que eles vão morrer.
Mas esses pregadores estão dizendo que não, vai ter uma morte eterna de sentido de existência. Mas que morte é essa? Entende? Então vem a perguntinha. Mas como isso irá acontecer se nas Escrituras os únicos que herdarão a vida eterna, consciência eterna, serão salvos em Cristo? Então percebe que essa conta não fecha, não bate, né? Então assim, eu não acredito no tormento eterno, porque existem base bíblica para isso. E também seria totalmente contraditório ao amor de Deus, né? Também seria total desproporção da justiça de Deus, né? Deus vai cobrar de uns e de outros diferente. Então perceba que é difícil acreditar que pessoas ficarão queimando, né? Como o pastor Paulo Júnior disse, né? Que terão corpos indestrutíveis, estarão lá sofrendo. E aí nós, os salvos, né? Estaremos lá na eternidade, só que a gente não vai ficar em paz, segundo Paulo Júnior. Nós vamos ficar sofrendo também, não teremos paz, porque a gente vai saber que tem amados nossos que não aceitaram Jesus, que estão lá sofrendo. Que eternidade é essa? Então assim, teremos que ser justos, né, Senhor? Se eu for para ficar a eternidade sem sentir paz, então não quero eternidade, eu quero um descanso, né? Gente, espero ter ajudado vocês ou provocado alguns imortalistas que estão assistindo esse vídeo. Acredito que tratei com respeito aqui, claro, às vezes com ironia, com risadinha de deboche, como alguns dizem aí, mas é porque é a minha maneira de lidar com o improvável, o impossível, o incoerente. Tá? Deus te abençoe, e nos ajude a continuar a crescer em conhecimento das Escrituras Sagradas. Acreditar no tormento eterno, veja, eu não tenho um problema, como posso dizer assim, do que vai acontecer depois com os ímpios. O que me interessa é o que vai acontecer comigo salvo, com meus amados salvos. É isso. Né? Os ímpios, Deus faça o melhor. Né? Agora, acreditar no tormento eterno implica que Deus não é soberano, que a morte prevaleceu, que o pecado continua, porque a extinção do pecado é a solução do mal, é a solução contra o mal. Agora, se continua sofrimento nesse universo, então Deus perdeu, o pecado prevaleceu, Satanás tinha razão e a morte continua sobre todos. Então, ataca diretamente o caráter de Deus esta crença. É perigosa, né? Deus te abençoe, te dê paz e vida eterna. E Deus nos livre da morte eterna. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Assista os nossos últimos vídeos aí. Se inscreva, compartilhe, tá bom? E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. E bora lá, começar o dia de trabalho, né? Continuar o dia de trabalho, é verdade. Valeu, gente. Um abraço. Fui.